E a gente tava até lembrando aqui, Danilo, porque assim, vários nomes que circularam nos dois times, tanto os que foram de lá pra cá como daqui pra lá. De lá veio o Casagrande, jogou no São Paulo também. Teve o Ricardinho, que jogou no Corinthians, veio pro São Paulo. Daqui pra lá a gente teve o Jadson, teve Sérgio Valentim no passado, Dino Sani, tantos nomes aí no passado. Só que você foi o mais vitorioso, sem dúvida nenhuma. O cara que ganhou os títulos mais emblemáticos dos dois lados, né? Mas aí eu queria voltar um pouquinho no tempo. Como é que foi pra você a chegada no São Paulo? Porque o Renan acompanhou, porque ele tava muito ali também, vindo da base. E o São Paulo, hoje a gente vê essa questão do São Paulo montar elencos, às vezes mais modestos, né? Porque não tem grana. E a rede social potencializa essa coisa de, pô, mas vai trazer jogador assim, sabe, que não tem tanta mídia, né? Tanto marketing. E você vem num grupo de jogadores do Goiás, que vinha fazendo um belo trabalho lá no Goiás, e chega no São Paulo. Queria que você comentasse um pouco como é que foi aquela chegada para o São Paulo, da sua visão, vindo para uma cidade diferente, num momento que o São Paulo não estava tão em alta, né? Mas estava se reerguendo também, né? Foi 7 anos, né? Tinha uma base muito boa, tinha um time muito bom no Goiás lá, né? Eu subi em 99 e vim para São Paulo em 2004. E a gente chegou, em 2004 veio eu, o Grafite e o Fabão, né? E o Cuca, treinador. Aí depois, em 2005, veio o Josué, veio o Alex Dias, depois a Luiz. Então, você imagina, né? Sair do Goiás, vir pro São Paulo, mas eu acho que o São Paulo já tinha uma base muito boa, né? Já tinha uma base boa, a gente que veio chegando, os meninos da base também, que subiu, que era Renan, Tardelli. Fábio Santos, Ed Carlos. Todo mundo que conseguiu jogar tudo depois, encaixou tudo ali. Então, futebol, vejo que tem que ter grupo bom, né? Independente de idade, gente. Às vezes, um é mais velho, outro é mais novo. Acho que o importante é unir tudo isso aí e ter qualidade. Então, acho que o São Paulo foi tudo isso aí. Em 2004 a gente não conseguiu ganhar nada, né? Mesmo tendo um bom time, mesmo vendo que a gente tinha condição de conquistar. Mas aí 2005 foi maravilhoso. Eu creio que 2004 foi só um apronto aí, um apronto para que a gente pudesse sair e ganhar tudo ali. Foi a preparação. Lembra de 2004, cara? A gente perde com o Secaldos, com o gol do maluco impedido lá, e bateu na trave, semifinal, né? E aí tava vindo essa transição, né? A gente tinha César Sampaio saindo, o Renan vindo titular com a Lê e tal, Diego Tardelli, todo esse time. E aí, cara, aquele choque, né? No meio de uma campanha de Libertadores, já tinha tido a troca do Cuca, né? E aí o Leão também, depois de ganhar o Paulista, sai. E é um momento que a gente se pega um pouco a superstição, né? Que é parecido com o atual. A gente troca de treinador no meio da campanha da Libertadores, com o atacante principal se lesionando. Aí eu queria que você comentasse junto com o Renan, claro, também, como que foi pra vocês dentro do elenco, né? Vocês já tinham ganho o Paulista, mas o alvo era a Libertadores, e acontece tudo isso no meio do Só um detalhezinho, rapidinho, Senna. Sim. Como ele falou, em 2004 foi ele, Grafite e o Fabão, Isso. junto com o treinador, junto com o Cuca. Só que daí chega em janeiro de 2005 com outro do Goiás que vai fazer muita diferença pra nós também, que é o Josué. Exato. E chega junto com o Mineiro não do Goiás, mas e daí essa dupla potencializou demais, inclusive o jogo dele. Muito. Inclusive o jogo dele, né? É só pra complementar essa leva de Goiás. Aí depois veio Alex, né? O Alex Dias, André Dias, aí vieram outros do Goiás, né? Parece que o Goiás virou uma preparação pra depois o cara vir pro São Paulo. Né? Caramba. Putz, e aí, cara, essa virada, né? Porque aí sai o Cuca, vem o Leão, dá aquela... E o Leão, e o seguinte, o Leão deixou o time classificado para eu acho, se não me engano, as oitavas da Libertadores e campeão quase invicto paulista, né? Ele perdeu para a Portuguesa no último jogo, então o time tava encaixado, certinho, o Leão do jeito dele, daqui a pouco o Leão largou e saiu, né? Então, o time na mão, classificado para Libertadores e largar o time no momento daquele, né? Como é que foi o choque? Ele deu um presente pro Paulo Autuori, né? Então... O Paulo Autuori deve falar, pô, que presente legal, com o time organizado, certinho, tudo montado. Aí chega o Paulo Autuori e deu sequência. Cara, mas aí pra vocês na hora lá, foi um susto, assim? Tipo, o Leão, ou já te disse que o Leão meio que ia... Não é susto, né? Os bastidores, tudo acontece, né? Tudo pode acontecer nos bastidores, às vezes acontece, a gente fica focado nos jogos, a gente nem percebe isso aí, mas às vezes foi um pouco estranho, né? A gente tinha o treinador com o time do jeito que tava, a gente já tinha sido campeão paulista, tudo organizado e largado naquele momento ali, é uma coisa diferente.
E em cima dessa campanha também, Danilo, eu queria te perguntar de um cara que a gente sempre fala por aqui, o Renan também já trouxe histórias, que é o Rogério, né? Que quando você lembra dessa campanha, quando a gente olha pra essa camisa, a gente lembra 2005, a gente lembra do Rogério, e é um cara que ele é muito importante, né? Todo mundo que chega no São Paulo fala da importância dele no começo da trajetória, principalmente, e foi um nome fantástico, principalmente, enfim, no Mundial, que a gente vai lembrar daquele jogo, vai lembrar ainda dessa ida ao Japão, que você estava com o Renan dividindo o quarto, como ele pontuou, mas queria que você falasse um pouco da importância do Ceni na sua vida, no seu começo de história no São Paulo Futebol Clube e, claro, no auge também, né, o quanto ele ajudava no dia a dia. Não, o Rogério era tudo ali pra gente, né? Era um líder mesmo, dentro, fora de campo, cobrava bastante, né? Fico pensando hoje como é que faz os jogadores de lá, hein? Porque ele cobrava 100%, tem que acertar o passe, tem que acertar o cruzamento, então, e ele treinava muito pra isso, a gente saía, ele ficava lá 30, 40 minutos treinando sozinho, então, chegava nos jogos, era só cavar a falta que ele ia fazer o gol, a gente sabia. Então, pra mim foi um privilégio muito grande trabalhar com ele, né? E até mesmo quando eu ia sair de São Paulo, na minha última semana, a gente almoçando lá, ele chegou pra mim: como você vai embora, como você vai sair daqui, não existe, você tá perto de ir pra seleção, você tá apto a quase daqui a pouco ser convocado, você vai pra fora, você vai pro Japão, vai esquecer, você vai perder a oportunidade e tal. Eu lembro disso até hoje, que a gente jogou muito tempo, eu era o homem da primeira bola, ele cavava a bola sempre pra mim raspar essa bola, então foi muito tempo junto, né? Então, um privilégio muito grande de ter trabalhado com ele ali, mas com certeza era um líder muito grande pra gente. Cara, essa época aí, eu lembro que você foi um grande injustiçado, na minha opinião, da seleção, porque a gente tinha uma birra com a seleção, né? Nós São Paulinos, né, Renan? Que a gente fala, pô, mas que os caras não olham pra gente. São Paulo voando, campeão de Libertadores, campeão mundial, aí ganha os 3 brasileiros, né? E aí o Mineiro depois é convocado, né? Pra seleção, pra Copa e tal. Mas você era um cara que... A gente fala muito hoje em 3-5-2, esquemas de jogo e tal. E o São Paulo sempre jogou muito bem nessa formação. E você, no meio de campo, era aquele cara que dava a cadência que o time precisava quando era pra dar uma diminuída, mas fazia a bola rolar. E principalmente você era um cara que era muito decisivo. Você fazia muitos gols importantes. Eu nunca vou esquecer a semifinal da Libertadores com o River, cara. Aquele jogo, aquele juiz, filha da mãe, ele veio pra garfar a gente. E quando sai o seu gol ali, que você costumava fazer aquele chute meio cruzado ali, lembro de gols no Cansou de fazer gol assim. Muito. Cansou muito. de fazer gol assim. Era direto. Qual que é o peso que dá, cara, você chegar, pô, você vê aquele flash passar na tua vida, que você vem, com todo respeito, Goiás, um grande time, mas você em pouco tempo, 2 anos, sei lá, você tá ali no Morumbi lotado, uma chance de ir pra um Mundial, os caras te pedindo na seleção, e você numa semifinal decidindo aqui e lá, porque lá no Monumental você também abre lá o gol de cabeça, né? Não, foi importante. Esse jogo muito difícil, né? E a gente sabe que River, Boca são complicados pra pegar, ainda mais pegando mata-mata assim, é jogo complicado. Se não me engano, tava 30 minutos já do segundo tempo, né? Se a gente leva pra lá esse 0-0, ia ser uma guerra muito grande lá. Mas eu acho que, graças a Deus, o gol saiu na hora certa ali. E lá também, né? Eu acho que o gol lá também, o primeiro gol meu lá contra o River, foi um balde de água fria na equipe deles, ajudou muito. Foi tenso. Ô Renan, você acompanhando aquilo ali também meio de longe, você já falou algumas vezes, né, que dá vontade de entrar em campo, de invadir, de jogar, de ajudar. Como é que era você... perguntando pra vocês dois, né? Vocês trabalharem no elenco que tinha essas opções pra jogar, pra ajudar. A gente falou da formação, aí você tinha os 2 alas, né? O Júnior e o Cicinho, ajudando a criação com o Danilo. A proteção, Josué Mineiro, hora você também entrando ali pra proteger. Cara, era muito recurso que o treinador tinha pra poder trabalhar também, né? Tinha muito. E um detalhe aconteceu na quinta-feira, o Júnior carregando a bola. E pela meia esquerda, não aberto, pela meia esquerda, o Danilo faz um movimento pra receber a bola na frente pela esquerda. Arrepiei na hora, falei, caramba, eu vi tantas vezes isso daqui de dentro do campo e acontecendo de novo 20 anos depois. Inacreditável. Um detalhe desse jogo do River é o quê? O Cicinho não tava. Tá na seleção. Aí jogou eu, de titular, no começo do jogo, e o Mineiro de ala. Aí tava 0-0 e a gente precisava da vitória. O Paulo, muito inteligente, o que ele fez? Colocou o Souza de ala e o Mineiro voltou pro meio, me tirou, voltou pro meio pra posição.
A gente conseguiu fazer o grande segundo tempo, 2-0, gol do Danilo depois do Rogério. E lá, o Souza já foi titular. E o Souza foi muito importante nesses 2 jogos. Um detalhe que vem na minha cabeça agora é que o Cicinho não jogou essa semifinal contra o River. Foi o Souza que foi um jogador muito, muito importante, e ali foi a chegada do Amoroso também, né? Também, né? Que eu não sei a opinião do Danilo, mas pra mim o Amoroso foi aquele... Quando ele chegou, o primeiro treino, eu falei, não, já era, pode dar. Tá jogador de verdade. Tá louco. Ali um nível espetacular, sabe? Que daí eu via... A gente tinha, óbvio, a esperança... Sabia que a gente tinha condição de ser campeão da Libertadores, mas depois chegou o Amoroso. Luizão também. Luizão já. Aí ele chega pra reeditar. Ele chega pra reeditar a dupla com o Luizão, a dupla lá do Guarani, e com o Júnior, porque o Júnior tinha jogado com o Luizão e também tinha jogado com o Amoroso na Itália. O Júnior, inteligência, qualidade técnica, né? E daí, a partir desse momento aí da chegada do Amoroso, eu falei, mano, pra tirar esse título da gente vai ser muito, muito, muito difícil. Se você me permite, Senna, depois eu gostaria de fazer uma pergunta pro Danilo. Claro, perguntam sempre. Manda bala. Me perguntam sempre. Já até imagino. Eu já respondi várias vezes. Inclusive, respondi no canal dele. Sim. Sobre o Falcão. Boa. Sobre Importante. O Falcão. Porque me perguntam, o Falcão não jogou, foi por causa do Leão. Se fosse outro treinador, não sei o quê. Eu sempre falo, né? Não tinha como tirar o Danilo naquele time, não tinha como tirar o Danilo. Quando o Danilo não jogava, o rendimento do nosso time caía muito, né? E não era porque era o Falcão, qualquer um, porque o Danilo tava voando, tava muito bem, né? Eu queria te perguntar, Danilo, qual que é a sua opinião em relação ao Falcão? Ele foi injustiçado? Você acha que ele merecia mais oportunidades? Era a sua posição, não esqueça disso. Você acha que, você acha que ele tinha, de fato, condição de ter tido mais minutos, de ter sido mais importante ativamente dentro do campo? Repito, ele é, para mim, o Pelé do futsal. Sim. Dificilmente vai existir outro. Mas o esporte é diferente. Né? E, na minha opinião, ele não foi injustiçado. Ele tinha uma concorrência muito grande e era difícil para ele jogar. O que você acha? Então, mais ou menos é o que você falou aí, né? Tecnicamente, no salão, o que ele jogou é discutível, né? A gente não pode comparar. Nem coisa de pegar eu e botar no salão e jogar agora. Com certeza eu vou ter muita dificuldade. Até se adaptar não é fácil. E você imagina sair da quadra para um campo, a diferença de posicionamento, ainda mais aquele time do São Paulo que eu falo que foi o time taticamente melhor que eu joguei na minha carreira, porque era as pecinhas tudo organizado, todo mundo sabia o que tinha que fazer, onde a bola chegar, onde tem que estar, então era tudo na hora de atacar, na hora de movimentar, na hora de defender, então era muito taticamente, entendeu? E com certeza eu vejo que às vezes ele não conseguiu ter mais minutos em cima disso, ainda mais que era o Leão, que era um treinador que cobrava muito, né? O Leão ele ficava em cima mesmo, se você não tivesse no lugar ele ia cobrar, ele fala, cobram muito. Eu acho que ele sofreu um pouco disso. E também por estar num time que era muito bom, igual o Renan falou, né? Pra sair alguém daquele time ali ia ser muito difícil, porque a concorrência era muito grande, o time era muito bom, tecnicamente, assim. Mas eu vejo pro lado disso, não injustiçado, eu acho que nem pelo lado do treinador, mas por fase de adaptação ao campo. Eu achei um pouco de dificuldade e não é fácil. Realmente, se a gente for olhar, é totalmente diferente, né? Os espaços, a hora de chegar, com a bola no pé, qualquer bola que chegava nele, ele ia tocar, ele ia acertar passe. Os jogos que ele participou, você pode ver, quando ele tá com a bola no pé é uma coisa, agora sem a bola que é diferente, que aí eu tinha que voltar, acompanhar a lateral até no fundo. Uma hora eu era lateral, o Júnior era meia, uma hora era ponta, então quer dizer, isso aí que faltava um pouco. Eu vejo que era um tempo maior de adaptação para ele, com certeza ele poderia ter jogado no campo também, porque tecnicamente era um monstro. Né? Hoje você, enquanto técnico, né, também agora com esse estudo da função, você teria dado mais espaço pra ele no time ou você acha que foi como deveria ser? Porque o pessoal comenta muito, né? Ele parece ter uma mágoa também desse período, ele queria ter jogado mais, mas acho que o futebol tem uma hierarquia em certos momentos, não sempre. A gente fala tanto do uso da base e tal, acho que quem tá bem, quem surge tem que jogar. Mas em certos momentos tem que segurar também, né, Danilo? Não tem, isso aí depende do treinador, quem tá na hora lá, treinador que decide quem vai jogar ou não, né? Mas é igual eu citei, eu acho que era
ele, se tivesse mais calma, mais tempo de adaptação, com certeza poderia ter rendido mais no campo. Cara, e com o Leão eu lembro muito que assim, foi aí que você se firmou no meio, porque eu lembro que tinha uma disputa ali, talvez, que era o Marquinhos, né, que jogava em 2004, né, muito de meia ali e tal, e aí você passa a ficar mais efetivo ali depois, ali, fim de 2004, 2005, Foi pós-Tolima ali, né, foi até meu primeiro gol pro São Paulo, foi com o Tolima, naquele jogo 2-1 lá, eu fiz o gol lá, foi o meu primeiro gol, a partir daquele momento ali que eu comecei a rodar mais, comecei a jogar mais, que antes eu jogava mais o Marquinhos, eu entrava mais segundo tempo, a partir daquele jogo segundo ali. semestre de 2004, é isso ou não? A partir dali? Foi na Libertadores ali, né, foi nas oitavas? Nas oitavas de 2005, de 2004. Tátira, né? Tátira, foi ali. Não, foi Once Caldas, né? Once Caldas foi a semifinal. Once Caldas foi na semi já. Na semi já, lá na frente. Foi lá na frente. Que eu lembro que assim, o Marquinhos ficou, aí ele não tava rendendo tão bem, aí o Danilo se consolida, aí o esquema... Eu lembro que fica mais fechado, né? Porque aí fecha bem o 3-5-2. E o Paulista, o São Paulo já entra bem. Só que tem um jogo do Paulista que me marca muito, que foi contra o São Caetano, lá no Anacleto. Que o São Paulo faz aquela virada. E pra mim aquele jogo calejou o time, né? Foi um 4-3 que o São Paulo vira lá, né? E dali em diante o São Paulo voou, né? Aquilo ali, acho que... Qual que foi o momento ali que você acha que foi talvez não digo um divisor de águas, mas onde vocês falam assim, pô, agora o time tá fechado, agora vamos pra cima. Mas você vai vivendo jogo a jogo, é igual a gente falou, né? Em 2004 a gente vê que a gente não ganhou nada, mas foi uma preparação muito boa. Aí vai chegando um jogador, vai chegando outro e o time vai encaixando. E quando ele encaixa e acerta, acabou. Eu falo pra todo mundo, gente, a gente começar o jogo ali, naquela época do São Paulo, um time bem, antes de rolar a bola, a gente já sabia que ia ganhar. Porque a qualidade era muito grande, entrosamento era muito grande e outra, nós tinha banco também, quem tava fora era a mesma coisa de quem tá jogando. E outro, o cara tava no banco, ele não tava puto, não tava com o biquinho torcendo pro cara ir mal. Então isso aí, gente, faz diferença, não adianta, a gente até arrepia de falar. Eu já participei de time muito bom, com nome, mas não tinha esse ambiente. Não vai ganhar, a bola vai bater na trave, vai sair. Aí quando você tem um time que todo mundo respeita quem tá jogando, tem um treinador que fala a verdade na frente de todo mundo e faz valer. Quem tiver melhor vai jogar. Isso faz união, que faz ganhar jogo. E não adianta. Se não tiver isso aí, não vai ganhar. A gente chegava no CT 1h30 antes pra sentar, ficar reunido, batendo papo, dando risada. Onde já se viu um negócio desse? Hoje em dia o cara chega em cima do laço e vai embora e não tem mais. Acabava o treino, nós ficávamos em volta da piscina alongando, conversando, papiando. Hoje em dia não existe isso mais no futebol. E a gente acha que não, mas é uma coisa que é legal, um ambiente saudável dentro e fora. E a gente tinha muito nesse time aí.